Irmãos, vamos à palavra de Deus, nós vamos continuar a nossa série de exposições do Sermão da Montanha, um sermão que na verdade é um retiro espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ali a descrição do que constitui o caráter cristão, as partes, as particularidades do que nós somos, do que é ser nova criatura, quem são os filhos do reino. E o Senhor faz isso mostrando aquilo que é natural às novas criaturas, mas que não é natural, não é vista de forma natural por aqueles que não são novas criaturas, por aqueles que não nasceram de novo. Então nós temos observado aqui, nós temos dado ênfase à fome e à sede dos filhos do reino, aquilo pelo qual os filhos do reino necessitam, eles necessitam dessas características, porque a nova natureza que o Senhor Jesus Cristo deu a eles anseia por essas características, por essas expressões de fé, por expressões visíveis de um mundo que esse mundo não vê, expressões visíveis de um reino que ainda virá em sua consumação. Esse mundo caído, esse reino perverso que nós ainda habitamos, eles precisam ver a luz do reino que virá. E eles só podem ver essa luz através das expressões da nova criatura que há em nós. Somente assim, nós somos a luz do mundo. O mundo, como disse Isaías, na proclamação do Redentor, do menino que viria, mostrando então que esse mundo iria ser salvo pelo nascimento de uma criança, esse mundo tão frágil, embora se ache tão potente, tão frágil, será salvo, será subjugado por uma criança, por um menino, não é? Que cresceu e fez a sua obra. Esse mundo, ele jaz em trevas. Não existe qualquer luz nesse mundo que possa iluminar a escuridão na qual esse mundo vive, a não ser nós. Nós, meus irmãos. Nós somos a luz do mundo que habita em escuridão, em densas trevas. E como nós demonstramos essa luz? Não é de forma mística, não. Nós fazemos uma oração e as pessoas veem a luz. Não é assim. Expressando a justiça do rei. Expressando a justiça do reino. É assim que nós mostramos essa luz. É no relacionamento de uns para com os outros, inclusive os não regenerados, os ímpios, e no nosso relacionamento com Deus. Sem ninguém ver. Anonimamente. Para que nós possamos nos relacionar de forma piedosa, redentiva. A ideia de redentiva é que, de alguma forma, nós comunicamos aspectos de salvação para aqueles que não são salvos e para aqueles que são salvos e precisam ser fortalecidos. São relacionamentos redentivos, que nós recebemos a redenção. Nesses relacionamentos redentivos com cristãos e especialmente com aqueles que não são cristãos, eles precisam de um fundamento. Eles precisam ser sustentados por uma estrutura firme e sólida. Essa estrutura ela acontece no anonimato. Ela acontece no escondido, no segredo. E só é possível vivenciar os aspectos redentivos dos filhos do reino de uns para com os outros e com aqueles que não são filhos do reino ainda. Só é possível realizar quando algo em secreto acontece, quando algo anônimo acontece. Então nós precisamos ver o valor do anonimato. A vida cristã, na sua grande maioria, substancialmente, ela acontece no anonimato. Nós não precisamos de aplausos, nós não precisamos de holofotes, nós não precisamos de tapinha nas costas, nós amamos o Rei. E o Rei, ele vê um coração que ninguém vê. O Rei sonda os pensamentos que ninguém conhece. Aspectos que muitas vezes nós mesmos tentamos esconder. Ele diz: eu sei
o que está aí. Não adianta tentar esconder. Eu sei o que está aí. E em secreto, nós desenvolvemos relacionamento com esse rei. E em secreto, muitas vezes, nós recebemos disciplinas do rei, que em público, em comunidade, nós não receberíamos. Nós estamos no meio desse retiro. O Sermão do Monte é um apurado de discursos do Senhor Jesus colocado num único lugar, desenvolvido por algum tempo, né? Ou dias corridos, ou dias não corridos, mas que foram agrupados aqui no Evangelho de Mateus para cumprir os propósitos para o público ao qual ele escreveu. Ele escreveu esse texto como um texto que nós escrevemos hoje para instruir alguma coisa e alguém. Então, ele escreveu esse texto para instruir um povo específico, os judeus que esperavam um rei. Então, esses judeus, eles precisavam entender que o rei chegou. Embora esse rei já estava sendo desprezado e continuaria sendo desprezado, mas não sem chamar os seus para si. E ele então instrui os seus discípulos, aqueles que nasceram de novo. Algo aconteceu nos seus corações, eles não entenderam o que foi aquilo. Aquilo que foi representado no batismo realmente aconteceu de forma interior nos seus corações. Algo morreu e alguma coisa veio à vida. E eles não conseguem descrever o que é essa coisa, o que é isso que veio à vida. Como nós vivemos no mundo caído. Nós que não somos mais caídos, como nós vivemos. O Senhor os chama, assim como chama nós aqui hoje, e nos instrui. E Ele mostra como essa nova criatura, ela demonstra, ela se relaciona com os filhos, com o rei, com o reino e com aqueles que são parte do reino parasitário. O reino caído, cujo o rei é Satanás, é um reino parasitário, é um reino de parasitas. Eles tentam sugar os nossos nutrientes, as nossas energias, os nossos ânimos, a nossa força, a nossa esperança, o nosso vigor. Ele tenta nos matar, mas eles não podem. Algumas vezes parece que eles podem, meus irmãos. Algumas vezes nós temos a impressão que o mal triunfará. Algumas vezes nós olhamos para esse mundo e nós vemos densas trevas de forma tão avassaladoras que nós imaginamos, nós algumas vezes titubeamos aí e imaginamos que o mal vai triunfar. Mas nós conhecemos um fim. A história completa já foi revelada para nós. Para nos assegurar de que, independente do que os nossos olhos possam contemplar, os nossos olhos da carne possam contemplar, nós recebemos outros olhos que somente nós temos. E esses olhos nos fazem ver a consumação de todas as coisas. Então nós vivemos nesse mundo de forma completamente pessimista para a realidade que ele é constituído. Esse mundo ele é corrompido e vai se corromper completamente. Não é à toa que o Senhor nos instrui que ele será purificado pelo fogo. Até lá ele quer dizer que haverá muita dor, sofrimento, lutas, mas nós vivemos de forma completamente otimista por causa da esperança que nós recebemos em Cristo Jesus. Então nós vivemos equilibrando essas duas realidades. Nós não somos otimistas para esse mundo, mas para o mundo que virá. Sem nenhum parasita. Nós estamos nessa instrução do Senhor. E o Senhor nos deixa acuados ali, mostrando que os padrões desse mundo não servem de padrões para nós. Imagine que os judeus eles tinham os seus padrões de autoridade, de moralidade, de ética, de religiosidade do seu tempo. Eram os escribas, aqueles que lidavam diretamente com as Sagradas Escrituras. As Escrituras não eram impressas em máquinas, eram escritas
Eram aqueles que lidavam, por isso então, por lidar com as Sagradas Escrituras, por copiar os escritos, eles eram também os mestres daquela época. E os próprios mestres em si, que eram os fariseus, os saduceus, aqueles que constituíam as duas castas mais distinguidas de conhecimento teológico, bíblico. É tanto que eles formularam comentários das Sagradas Escrituras para instruir acerca da prática da própria Sagradas Escrituras, como viver a lei de Deus, como viver a justiça de Deus. O Senhor diz, eles não são padrão para vocês, porque eles pertencem a esse reino caído. O padrão para vocês pertence ao reino que virá, do qual vocês já fazem parte e que já adentrou nessa presente era. E nós ficamos perplexos, então, porque nós não sabemos para onde olhar, como tocar. Os fariseus nós podemos tocar, os escribas nós podemos tocar, nós podemos ver, mas esses padrões desse reino que virá, essas figuras que representam para nós um paradigma, nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos perceber. Como isso acontece, Senhor? E o Senhor, como um irmão mais velho, cuidadoso, gracioso, entendendo as nossas limitações, porque Ele experimentou também. As nossas fragilidades, porque também Ele a experimentou. Algumas vezes olhando para a dureza dos nossos corações de forma muito tenebrosa, porque não entende como mesmo aqueles que nasceram de novo não conseguem contemplar profundamente, extensamente, quem é o Rei, embora estivesse diante deles ali. E com muita graça o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui. Como então superabundar, ultrapassar a justiça do mais alto padrão do nosso tempo? Não existe ninguém que não seja nascido de novo que pode servir de modelo para você. Não existe ninguém nesse mundo. Não existe uma família sequer, não existe um mestre, um educador, não existe ninguém nesse mundo que, não sendo nascido de novo, pode servir de modelo para você. O mais alto padrão de moralidade desse mundo é a escória comparado com o reino que virá, com o padrão do reino que virá. Nós olhamos para outro padrão e nós entendemos que nós só podemos corresponder às expectativas que são colocadas sobre nós por causa do Rei, que ao nos tocar nos transformou completamente. Isso nos humilha, meus irmãos. Isso nos faz viver a vida do reino de joelhos, porque nós não sabemos como amar como Rei, nós não sabemos, mas Ele nos ensina através de dores, lágrimas e lutas. E algumas vezes, e graças ao Senhor, porque essas vezes elas se tornam muitas no decorrer da caminhada, com progresso de santificação, com progresso de amadurecimento, essas dores se transformam em muitas, nós podemos testificar do amor do reino que virá, da santidade do reino que um dia tocará essa presente era completamente. E nesses instantes, nesses portais da eternidade que se abrem diante de nós, nós ficamos maravilhados com a graça do Rei que nos permite contemplar os novos céus e nova terra, mesmo antes do seu estabelecimento. Nós podemos contemplar a graça da santificação, a graça do amor, a graça do perdão no mundo que jaz no maligno. Nós podemos sentir prazer sem culpa. Nós podemos sentir gozo sem culpa no mundo de culpa e de ofensa. Para os filhos do reino, isso nos faz ansiar mais e mais por momentos assim. Nós vivemos por isso e para isso. Nós vivemos. Nada consegue alcançar o padrão de prazer que nós recebemos das dádivas do reino. Nada consegue. São colocados banquetes diante de nós, os manjares desse mundo. Nós provamos algumas vezes,
mas eles não conseguem chegar ao mínimo do nível possível para ter algum aspecto de comparativo com os prazeres que nós recebemos do Rei. Nós vivemos, então, para expressar esse reino, os prazeres desse reino, a graça que há nesse reino. E nós fazemos isso, desenvolvemos nossos relacionamentos comerciais, profissionais, acadêmicos, sociais, dos mais diversos aspectos, mostrando que o nosso padrão é outro, escondendo de nós os holofotes. Nós não publicamos em jornais, nós não publicamos em redes sociais, porque a glória não vem para nós. Por isso, muito cuidado com as redes sociais. A glória vai para Ele. As nossas medalhas não são publicadas em redes sociais, não são publicadas em jornais, porque a glória vai para Ele. Os nossos méritos não são publicados, porque a glória vai para Ele. Vai para Ele toda a glória. E nós, de forma muito pigmentada, meus irmãos, nós não conseguimos ver a teia que está sendo construída. Nós não conseguimos ver os pontos dados pelo Supremo Tapeceiro. Nós não conseguimos ver. E algumas vezes nós julgamos que as nossas ações são insignificantes, porque nós não vemos o reino tomando esse mundo caindo como nós queríamos ver. Nós não vemos os pontos, nós não vemos os desenhos sendo construídos. Por causa da nossa limitação do pecado, nós não conseguimos contemplar a consumação. E algumas vezes nós nos desanimamos porque julgamos que as nossas ações, que ninguém vê, embora algumas pessoas experimentem, são insignificantes, porque às vezes nós passamos a vida para tocar uma pessoa, 2, 5, 10. Mas nós vivemos entre 6 e 7 bilhões de pessoas. Nós vivemos numa cidade com cerca de 80 mil pessoas. E nós nos achamos insignificantes, porque muitos não conhecem sequer o endereço dessa igreja. Muitos. Mas o Senhor está construindo um grande tapete e determinou, antes da fundação do mundo, qual papel você desempenharia na construção desse tapete. Independente das suas fraquezas, dos seus erros, das suas fragilidades, porque Ele nos deu a garantia que o reino é dele. Ele é o rei, e como súditos que somos, seguiremos esse rei. Completaremos a carreira e guardaremos a fé para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, para a edificação da igreja noiva. E naquele dia só haverá um casamento. Aquele casamento do qual esse que nós vivemos aqui é uma parábola. O casamento do rei conosco, o noivo com a noiva. E nós viveremos em noites de núpcias toda a eternidade com o rei. Quando nós nos esquecemos disso, nós olhamos para esse rei e para esse casamento. Mas para isso precisa vivermos uma vida em secreto, com lágrimas que nunca ninguém contará, com gemidos que muitos não ouvirão, com gritos que ninguém nunca ouvirá. Precisamos de dores escondidas para dedicar louvores em público ao Senhor. O anonimato é intrinsecamente especial para os filhos do reino. Existem muitos filhos do reino, ou professos filhos do reino, que têm sucumbindo às redes sociais, à busca por holofotes, à busca por notoriedade. E isso tem causado um grande prejuízo ao reino e ao testemunho do rei. Nós estamos diante do Senhor. Versículo 20 do capítulo 5. O Senhor nos instrui mostrando outro aspecto do que significa
desenvolvermos relacionamentos redentivos, desenvolvermos relacionamentos com o Rei. No primeiro momento, o Senhor nos ensinou que os diversos relacionamentos com os outros, na verdade, revelam as estruturas, as realidades do nosso coração. Bom, é verdade que as pessoas, os outros, não conseguem ver o nosso coração, mas conseguem ver aquilo que sai do nosso coração. Conseguem ver a imoralidade, o adultério, a ira, a mentira. Conseguem ver a hipocrisia, então. Eles conseguem ver isso. Então, os nossos corações são expostos. Como nós vivemos aqui. Então, nós conseguimos ver. Agora, o Senhor ele enfatiza outro aspecto da fé. Mesmo quando nós desenvolvemos exercícios de intimidade com o Senhor, os nossos corações precisam ser analisados para nós percebermos as motivações dos nossos corações, porque as ações em si não comunicam nada. As ações em si não comunicam fé, não comunicam graça. Elas precisam estar fundamentadas nas motivações fiéis e transformadoras do coração. Portanto, a pergunta é: como desenvolver, como nutrir, como exercer uma justiça que Deus vê? Como desenvolver uma justiça para Deus, embora os homens sejam atingidos por essa justiça? Mas como desenvolver uma justiça para Deus? Como exercer misericórdia em relação ao próximo, mas para Deus? Como forjar uma vida piedosa que nutrirá necessariamente um lar piedoso, mas eu faço isso para Deus? Como eu faço isso? Como? E essa é a grande questão, não é simples, você sabe que não é simples. Olha para o seu coração, olha para a concorrência da sua vida. Existem quantos que estão concorrendo para ter o seu coração? O seu coração é concorrido. A luta desse século, a luta da presente era é a luta por nossa mente, meus irmãos. Quem tomará a nossa mente? Essa é a grande luta. Porque nós entramos em outro estágio aqui. Nós entramos em outro patamar. Nós já subimos muitos degraus. Nós estamos em outra realidade. As ações externas, as ações em si, nada significam. Porque os filhos do rei adoram o rei em espírito e em verdade. Reputação é muito diferente de verdadeira contrição. O rei olha para a contrição, mas os homens olham para a reputação. Estou parecendo com aqueles pregadores, né, cheio de jargão. Desculpa, não é de propósito. Mas é isso. E nós vivemos, de alguma forma ou de outra, querendo reputação. Porque a verdade é que nós não conseguimos esperar para a recompensa futura, nós queremos aspectos dela agora. E às vezes nós tentamos fabricá-las. Colocamos uma roupagem santa, piedosa, mas tentamos fabricá-las. Tentamos redimir ações carnais e perversas no nosso coração. Sejam exercícios piedosos ou não, nós tentamos redimi-los. Essa é a verdade. Nós adoramos tapinha nas costas, nós adoramos holofotes, nós adoramos aplausos. Nossa boca pode proferir o quanto, mas o seu coração é igual ao meu e eu sei que nós adoramos isso. Essa é a verdade. Nós lutamos contra isso. Mas nós estamos num corpo que ainda carece de glorificação. Nós temos um coração que existem pedras ainda. Essa é a verdade. Nós ainda não contemplamos a consumação do coração que nós teremos um dia. Nós não contemplamos ainda. Mas nós ansiamos. Os filhos do rei anseiam, sim. E durante esses aspectos de gozo do pecado, nós temos profundas dores e profundas noites de mágoas em anonimato. Ninguém vê. Mas estamos lá diante do Senhor. Às vezes a sua esposa escuta os gemidos.
Às vezes pode escutar até os gritos. Mas deve existir isso. Isso deve existir. Essas lágrimas, esses gemidos, essas dores devem existir, sim. E essa é a luta que nós travamos. Nesse reino caído, no qual nós caminhamos por uma estrada muito, muito estreita, que é a estrada da lei de Deus. Algumas vezes nós somos atingidos. Algumas vezes, algumas estruturas desse reino caído, elas parecem muito lindas para nós, muito deslumbrantes para nós. Como a expressão que um irmão usou hoje, parece muito apetitosa. Parece. Mas Satanás é um bom marqueteiro, meus irmãos. Ele é. Ele sabe fazer isso como ninguém. Ele está ao nosso derredor. Ele sabe quais páginas da internet você navega. Ele sabe quais zoom você dá nas fotos. Ele sabe quais perfis você costuma consultar. Quais stories que você vê e os que você não vê, ele sabe. Então ele sabe forjar um banquete para você como ninguém. Ele sabe. Sabe muito bem. Cuidado. Cuidado com Satanás. Nós vamos finalizar aqui com a oração do Senhor, né? A oração do Pai Nosso. E nós não dedicamos tanto tempo para analisarmos aquilo que nós já conhecemos. Né? Às vezes nós conhecemos tanto que nós quase oramos como a Igreja Católica. Né? Daqui a pouco vai sair uma salve rainha aqui. Não é? Às vezes nós já conhecemos tanto e nós não paramos, né? Mas nós precisamos analisar. Hoje nós vamos ver mais um desses aspectos de anonimato que nós precisamos desenvolver na nossa vida para então podermos viver a justiça diante dos homens. Não é isso? Mateus 5,16, que brilhe a nossa justiça, a justiça do Pai diante dos homens. Mas como ela brilha? Quando nós desenvolvemos primeiro a nossa justiça diante de Deus, no anonimato. Nós vimos o anonimato na misericórdia, hoje nós veremos o anonimato na oração, e no próximo domingo, se Deus permitir assim, nós veremos o anonimato na consagração. Aqui o Senhor Jesus faz referência, como eu falei, às 3 principais áreas de piedade do judaísmo. O Senhor está apontando para figuras que são padrões daquele tempo, os escribas e os fariseus. O Senhor está falando aqui para judeus, ele era um judeu, e ele mostra as estruturas principais da construção da piedade, do exercício da piedade daquele povo. E ele não diz que os seus seguidores, os seus filhos do reino, deveriam aboli-las, mas deveriam vivê-las corretamente, intencionalmente. Realmente viver essas práticas, como elas devem ser vividas. O exercício da misericórdia, olhando para o próximo, as esmolas, observar as necessidades do próximo, sejam cristãos ou não, e supri-las. O nosso relacionamento com Deus e a consagração de nós mesmos, que é o jejum, para que nós desenvolvamos mais intimidade com o Senhor. O ponto do Senhor aqui, ele é tanto inquiridor quanto ele é revelador. O Senhor, ele deseja ensinar que o tipo de ambição que habita no nosso coração, né, que move o nosso coração, revela qual reino nós pertencemos. Então, se nós desejamos as recompensas desse mundo, essa é a nossa ambição, nós fazemos parte de um reino parasitário, que um dia será purificado pelo fogo, eliminado pelo fogo. Daí você já pode entender quanta dor esse mundo experimentará com o agir da ira de Deus. Ou, se nós vivemos em ambição de desenvolvermos mais e mais intimidade com Deus, vida com a noiva, então nós entendemos que nós somos realmente os filhos do reino, porque essa é a nossa sede, essa é a nossa fome. Então o Senhor segue a estrutura aqui nessas 3 atos de exercício de piedade.
o Senhor dá uma advertência de como não praticar o exercício da misericórdia, como não dar esmolas, mas nós temos que dar. Mas como não dar... Então, não entenda esmola aqui simplesmente como, por exemplo, a contribuição para a vagabundagem. Não entendo. Né? Então, o apóstolo Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Não é? Então, não entenda isso. Não entenda aquele que pede esmola no sinal, aquele que está escorado no Bolsa Família, está escorado no auxílio emergencial, morrendo de preguiça, expressando as características tão em alto relevo desse mundo caído como o dar esmolas. Não entenda isso. Você não pode contribuir com a preguiça, com a devassidão e com a vagabundagem. Não é isso, entendeu? Não é isso. Nós temos que ajudar os necessitados, aqueles que estão em necessidade, seja os nossos irmãos, que evidentemente vêm em primeiro lugar, primeiros da família da fé, diz o apóstolo Paulo. E depois, o nosso próximo, que não são os nossos irmãos, mas carecem de necessidade. Então, nós vemos uma advertência de como não praticar esses atos, nós vemos uma garantia. Entenda uma coisa, pelo seu ato, você vai receber algo. E às vezes nós deixamos passar isso, mas o exercício de algo bom em si retorna para nós algo benéfico. Entenda isso. Isso é fato. Isso é fato. Por exemplo, se você der esmolas e você ambicionar no seu coração receber os aplausos dos homens, você receberá. Isso é a garantia do Senhor. Você receberá. Você deseja fama? Sucesso? Você deseja construir um império que um dia será purificado pelo fogo? Queimado? Você deseja? Ok, o Senhor lhe dará. Mas apenas isso o Senhor lhe dará. Portanto, entenda, existe um prazo de validade para aquilo que você ambiciona. Existe um prazo de validade. Esse reino que você quer construir, o ladrão vem e rouba. A traça, a ferrugem vem e corrói. Você receberá, mas somente isso você receberá. Não faça assim. Almeje o Senhor. E almejando o Senhor, tudo te dará. Não adianta dizer que esse tudo não é dinheiro, fama, conforto. Mas pode ser. Mas eu almejo bem mais do que isso. Não é assim? Os filhos do reino almejam bem mais do que isso. O vestimenta, o alimento, o entretenimento são efeitos colaterais de um grande prazer que eu sinto no reino. Virá. Mas não é isso que eu almejo. Então o Senhor dá uma garantia, advertência, garantia e uma instrução. Ele finda com a instrução de como praticar realmente os atos de piedade em secreto, porque o Pai que vê em secreto o recompensará. Então hoje nós vamos ver o anonimato dos filhos do reino aqui, a oração, o anonimato da oração, assim como acontece nas instruções anteriores, o exercício da justiça em atos de misericórdia, exemplificados aqui em esmola, mas pode ser em outras realidades, o Senhor assume que a prática é observada. Afinal de contas, o Senhor está falando para judeus, e essa era a prática de piedade entre os judeus. Então, todo judeu exercia o exercício da misericórdia, dava esmolas, orava e jejuava. Então, o Senhor assume que eles fazem isso, né? Isso tanto porque eles eram judeus, e essa era a prática, como também não era esperado algo inferior deles. É o mínimo que poderia ser esperado deles, já que eles têm que exercer um alto padrão que vai além desse reino. O ponto aqui, meus irmãos, é que a oração ela estava sendo observada como um instrumento de ostentação. Esse é o grande destaque aqui. Por isso que esse ponto que nós podemos considerar no primeiro versículo 5 aqui do capítulo 6, é a oração idólatra. A oração idólatra, cujo existe a necessidade de construir a minha reputação como ídolo. Eu quero receber adoração.
eu quero receber admiração. Eu quero ser uma figura a ser imitada e da qual serei uma figura de histórias que serão contadas, de exemplos que serão dados. E eu busco isso. Esse é o grande ponto. Então a oração não era um exercício de piedade, de misericórdia, de santificação, de contrição, de humilhação, mas era um instrumento para eles, um instrumento de ostentação. E essa é a grande deficiência apontada pelo Senhor. Ou seja, eles observavam uma prática, mas eles observavam essa prática não para a finalidade da qual ela foi dada, mas em toda a corrupção da queda imbuída nela, colocada pelo homem. E nisso estava então esse ponto de idolatria. Eles estavam idolatrando a si mesmos, esses atos de piedade. O Senhor diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Do mesmo hipócrita do versículo número 2, hipócrita aqui é aquele ator, aquele que vive uma vida de encenação, fingindo que é alguém, fingindo que está num grande palco e ele está encenando um personagem. Esse é o hipócrita. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. É interessante esse termo colocado pelo Senhor, porque o Senhor poderia não colocar a posição da qual eles estavam orando. Porque nós encontramos nas Sagradas Escrituras, ao longo de todo o livro, nós encontramos pessoas orando de joelhos, orando prostradas, orando sentadas, orando em pé. O fato aqui é que o Senhor não aponta como algo errado o orar em pé, mas o orar em pé destaca a realidade da intenção do coração. Nós somos mais vistos deitados ou em pé? Essa figura de altivez é destacada pela posição que eles ocupavam na descrição do Senhor aqui. Não é errado orar em pé, esse não é o ponto. Mas o Senhor aponta para uma realidade do coração e manifesta essa realidade no coração como uma figura de posição na qual eles se encontravam para serem vistos. Esse é o grande ponto aqui. A objeção gritante não é a posição, mas descreve essa realidade do coração, certo? Embora eles estivessem em pé mesmo. O Senhor coloca aqui para mostrar algo mais, certo? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam... olha o ponto. É isso que causa gozo a eles. Eles não estão nem aí para experimentar algo com o Senhor. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos na praça. Observe que são lugares de notoriedade, em pé, no local em que todos estão sentados, e nos cantos da praça para serem vistos por ambos os lados, na vista de todos, né? Para serem vistos, esse é o grande problema. O grande problema não está em pé ou na praça, mas o grande problema da questão está na finalidade para a qual eles usavam o instrumento da oração. Para serem vistos dos homens. E aqui está o problema. Então o Senhor diz algo aqui. O Senhor enfatiza algo. Em verdade, ou seja, não tenham dúvida, vos digo que eles já receberam a recompensa. Que são os aplausos, o reconhecimento, os holofotes. O que o Senhor está revelando aqui? O Senhor está dizendo que, embora os olhos não consigam perceber, Ele enxerga. Quando os homens da sinagoga viam esses hipócritas orando em pé e os admiravam, o Senhor está dizendo, eles não veem, mas eu vejo. Quando esses hipócritas oravam nos cantos da praça para serem vistos como figuras de piedade, o Senhor está dizendo, aqueles que passam pela praça não conseguem ver, mas eu enxergo. E o Senhor está advertindo os filhos do reino. Eles não são padrão para vocês. Podiam ser até aqui podiam ser, mas entendam o que eles são. Eu vou mostrar para vocês o coração deles. E o Senhor coloca o coração deles diante dos filhos do reino e dizem, aqui é o coração deles. O de vocês não é mais assim. Eu coloquei outro coração aí. O de vocês não é mais assim. Eu vejo, estou mostrando para vocês.
Qual é a finalidade da prática do exercício da oração? Então, nitidamente, o propósito do coração deles era construir uma reputação piedosa diante dos homens. Nenhum tipo de piedade diante de Deus, nenhum tipo de intimidade diante de Deus. Era uma reputação de piedade diante dos homens. Isso era suficiente. O apetite deles é muito pobre. A fome e a sede, meus irmãos, do ímpio, do homem caído, é muito pobre, é muito mesquinha. Ele se contenta com o que perece. Ele se contenta com o que corrói, com o que apodrece. É com isso que ele se contenta. Nós não. Nós não nos contentamos com isso. Nós cuspimos nisso que apodrece. Porque nós não mais apodreceremos. Nós somos eternos. É isso que nós somos. Uma eternidade de glória, de aroma suave, nos aguarda. Nós não nos contentamos com o que apodrece. O fedor desse mundo nos causa repulsa. E aqueles corações, embora exteriormente eram assépticos, interiormente os seus corações causavam repulsa ao Senhor. E é aqui que o Senhor está mostrando. A repulsa que eles sentiam com as orações dos hipócritas, que eram figuras de autoridade e de ortodoxia naquele tempo. Eles querem, em alguma medida, transformar a si mesmo como ídolos, objetos, então, de enaltecimento. O Senhor mostra que, embora eles sejam aclamados pelo povo, eles estavam, na verdade, corrompendo um instrumento que deveria ser de piedade e devoção. E nós temos essa capacidade surpreendente. Nós transformamos louvores em armas para causar dor. Já passaram algumas pessoas por aqui que no momento do louvor ficavam tirando sarro daqueles que estavam aqui cantando, porque esses foram removidos do louvor por causa do seu comportamento imoral. Louvor. Enquanto cantavam palavras de louvor e adoração ao Senhor, eles soltavam dardos inflamáveis contra os irmãos que serviam aqui. Durante a pregação, onde vocês estão sentados aí, durante a pregação, ficavam fazendo chacota do pregador. Filhos do diabo, com aparências de piedade. O Senhor está dizendo o quê? Eu sei o que você está pensando agora. Agora eu sei. Não adianta esconder, não. Agora eu sei. E se não for aquilo que é característico dos filhos do reino, você vai perecer. Mas até lá você vai ter uma reputação de piedade, se é isso que você quer. Mas causa repulsa diante de mim. Repulsa. O Senhor diz: exerçam a oração como um ato de adoração. É isso que vocês devem fazer. Versículo 6. Advertência e como eles deveriam exercer. Depois dessa advertência negativa, o Senhor mostra aqui, então, a forma que eles deveriam observar. Antes disso, meus irmãos, eu quero fazer uma observação importante aqui. É claro que aqui o Senhor não está proibindo orações públicas, né? Então, nós só podemos orar no anonimato, nós só podemos orar em segredo, nós temos que entrar no quarto para orar. É evidente que não, mas o que o Senhor está dizendo é o que vem antes da oração pública. É aquilo que dá suporte à oração pública. É uma verdadeira vida de piedade em secreto que dá suporte a uma oração pública. Sem essa vida de piedade que ninguém vê, as orações públicas são apenas palavras decoradas, bonitas, assépticas, apenas isso, eloquentes.
Até porque esse termo em secreto, como nós vemos aqui, não, apesar de se referir a um local geográfico mesmo, um compartimento interior de um local, é isso que significa realmente. Apesar de, além de significar isso, significa mais ainda enfaticamente a proteção do nosso coração, o local que nós devemos colocar o nosso coração, escondido dos aplausos, da admiração, do holofote. Nós temos que consultar constantemente o nosso coração e colocá-lo distante daquilo que é apetitoso para Ele, daquilo que é agradável a Ele. Até porque a própria oração que o Senhor ensina aqui, o modelo de oração, é um modelo, certo? É um exemplo de oração, que é a oração do Pai Nosso, ela acontece todo no plural. A impressão que dá é que acontece num corpo, numa congregação, entre irmãos, né? Não é assim? Pai Nosso. Não é? Não é o Pai Nosso? Então é assim que acontece. Então, não é esse o ponto. O versículo 6 diz o seguinte: Tu, porém, quando orares... Então, existem dois termos que devem chamar a nossa atenção. O fato de que ele nos manda entrar e como nós devemos orar. Então, entra no teu quarto e orarás a teu pai. Então, ele está mostrando qual deve ser as duas disposições do nosso coração. Disposições definitivas. É isso que nós devemos compreender de uma vez por todas e então buscar exercer. Ou seja, primeiramente eu preciso desenvolver, esse deve ser o anseio mais supremo do meu coração, desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor. Quando eu tenho esse padrão, eu crio placas de advertência na minha vida. Porque se esse é o padrão a ser buscado dos filhos do reino, quando eu tento desenvolver qualquer tipo de ato de piedade, cujo objetivo mais escondido no meu coração seja conseguir aplausos, seja conseguir palavras de elogio, eu já fico em alerta aqui. Então, o fato dele nos mandar entrar é mostrando o lugar definitivo de construir relacionamento de intimidade com o Senhor. Aqui, meus irmãos, isso não é exercido plenamente. Aqui nós, muitas vezes, ficamos pisando em casca de ovos algumas vezes, porque nós não mostramos quem realmente nós somos. Nós não mostramos. Nós temos as nossas reservas. E é claro, ninguém precisa ver que o Everton odeia o Chico, por exemplo. Estou brincando. Ninguém precisa ver as lutas que nós travamos com os nossos relacionamentos. Ninguém precisa ver. São lutas que nós travamos. Nós ficamos com algumas reservas. A verdadeira piedade, a construção da piedade acontece entre mim e Deus. Entre você e o Senhor. E aqui nós exercitamos, desenvolvemos sobre algo já construído. É isso que nós fazemos aqui. No quarto não existe máscaras. Eu não preciso fingir que sou algo para Deus, já que Ele me conhece melhor do que eu. Eu posso fazer isso para os meus pais, para o meu cônjuge, para os meus filhos, mas para o Senhor é inútil, é fútil, é energia desperdiçada. Não adianta. Nós não conseguimos. Então, nós devemos ter uma disposição que não é que ela deve ser buscada, ela é exigida. Entrar no quarto e orar ao Pai. Ir em secreto. Para podermos viver uma vida pública de piedade, nós precisamos ir em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e então orarás a teu Pai. E aqui é fantástico, é algo fantástico aqui, porque o Senhor está ensinando algo muito peculiar aqui que Ele vai desenvolver na oração do Senhor mais adiante. Ele diz para quem nós vamos orar. Isso só acontece a partir do Senhor Jesus Cristo.
Embora nós vejamos expressões de Deus como Pai em todo o Antigo Testamento, era apenas uma figura análoga, era apenas um exercício de analogia. Não existia a relação dos judeus para com Deus como pai e filho. Isso só acontece em Jesus e depois de Jesus. Por isso que o Senhor Jesus ele é tão repudiado, ele é tão perseguido por causa de tanta intimidade com Deus. Ninguém exercia essa intimidade com Deus. Chega esse dito profeta, dito Messias, e exerce esse tipo de intimidade com Deus. Então, ele está nos ensinando sobre a paternidade de Deus, que ele vai desenvolver mais no exemplo que ele dá da oração do Senhor. Ele vai desenvolver mais, que podia ser a oração dos discípulos, porque ele está ensinando os discípulos a orar e não a oração do Senhor. Está ensinando os discípulos, então podia ser a oração dos discípulos, né? Então, ele está mostrando para quem nós oramos. E quem é o pai que não conhece as necessidades do filho? Não os quereres, não, mas as necessidades. Então, esse é o ensino do Senhor. Você ora a um pai que conhece as necessidades, um pai que não desampara, um pai que não deixa nu e nem passar fome, um pai que não deixa sem proteção. Um pai. Você sabe disso. Você é um pai ou tem um pai. Você está orando a Ele. Ele não precisa ver que você é bom. Você não precisa aparentar para Ele que você é bom. Não precisa. Ele lhe dá. É intrínseco à natureza de Pai. Ele lhe dá. Ele cuida. Ele supre. Então entenda para quem você vai orar. Para aquele que sabe das suas necessidades mais do que você. E aí dando um spoiler, que é por isso que ele diz que você orarás ao Pai. Ele diz, o Pai nosso que estás no céu. O céu, para a figura judaica, é uma figura tanto de soberania como uma figura de majestade. Tudo vê, está sobre todos. Orarás a Ele. Né? Orar ao teu Pai que está em secreto, né? E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, ou seja, os filhos do rei compreendem que a oração não é um instrumento de construção para a reputação. A oração é um meio de graça para forjar intimidade com Deus e adestrar o nosso coração. Embora o nosso coração queira o que não deve querer, nós o adestramos escondendo-o, mantendo-o em secreto. Portanto, o ponto aqui, meus irmãos, é a motivação a orar. As nossas orações, essa é a pergunta que deve nos direcionar. As nossas orações, elas mudam dependendo da audiência? E eu não digo de sinceridade no sentido de revelar o nosso interior, mas de causar impressão. Elas mudam dependendo da audiência, porque esses tons de mudança mostram a recompensa que nós teremos e a reputação que nós queremos construir, né? A grande preocupação desse hipócrita aqui não é com a piedade, mas é com a reputação de piedade. A reputação, para mim, basta, é suficiente. A piedade não. Aqui poderia acabar aqui, meus irmãos. O Senhor falou sobre o exercício da justiça, na misericórdia, não dar esmola, não ajudar o necessitado, e o Senhor poderia acabar aqui nesses 2 versículos. Mas pelo fato da oração ser um instrumento, um dos principais instrumentos de piedade na vida cristã, um dos principais instrumentos de centralidade na vida cristã, o Senhor faz um desvio aqui, né? Uma digressão, embora no mesmo tema, mas fugindo o padrão que ele observa nos 3 atos de piedade. O Senhor desenvolve mais, buscando corrigir algumas falhas nesse instrumento e ressaltando então como ele é importante no exercício da piedade, no exercício de santificação. E aqui o Senhor, ele faz esse algo diferente aqui. Isso mostra o aspecto de importância da oração, o caráter especial da oração. Nós vemos isso de forma muito emblemática. Existe um livro de orações nas Sagradas Escrituras, o maior livro das Sagradas Escrituras sobre oração, de oração, não sobre oração, mas de oração, que é o livro dos Salmos, que é o Saltério.
Então, a oração, nesse exercício de intimidade com o Senhor, para nos preparar para a batalha e para o nosso relacionamento com o próximo, sempre foi importante no povo de Deus, porque é uma expressão de fé. Nós falamos para alguém que nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que está lá e nos ouve. É um exercício de fé, é um exercício de contrição. Nós nos derretemos diante dele. É um exercício de humilhação. Nós somos os pedintes, ele é o que provém. Nós nos humilhamos e ele recebe a glória. Então a oração sempre teve um papel especial no povo de Deus, seja na antiga aliança, seja agora na nova aliança e na história da igreja. A oração do Senhor aqui, ele faz um desvio aqui, embora com o mesmo tempo, mas um desvio da estrutura, e ele nos ensina aqui a importância da oração aqui, e esse é o grande ponto, não é a repetição, não é a insistência. Você não precisa insistir com o seu pai para receber as suas necessidades. Não é isso. O Senhor nos ensina que o ponto aqui é a compreensão do que você ora. Porque não importa quantas vezes as palavras serão proferidas ou quão longas serão as orações, se você não as compreende, não tem serventia para a sua finalidade. E se não toca o seu coração, isso é insignificante para o Senhor. Esse é o grande ponto aqui que o Senhor condena. Por outro lado, o exemplo da oração que o Senhor dá aqui, da oração do Senhor, ela pode ser considerada também uma peça central por causa da estrutura que ela coloca. Ou seja, é Deus que vem em primeiro lugar. É Deus que tem a primazia. É por Ele e aquilo que Ele nos oferece que nós ansiamos. Aqui nós demoraremos um pouquinho mais, mas não tanto, porque já passou muito tempo, mas nós demoraremos um pouquinho, apesar de nós não demorarmos tanto quanto nós poderíamos por causa do teor tão profundo dessa oração, da necessidade de nós observá-la. Eu serei muito sintético aqui em pontos muito cruciais, até mesmo porque nós precisamos considerar melhor aquilo que nós já conhecemos tanto, e por conhecermos tanto, nós somos muito superficiais algumas vezes naquilo que é comumente conhecido. E talvez essa seja a porção mais conhecida de Sagrada Escritura, entre, não todas, mas a maioria das religiões, até mesmo por instituições que não são religiosas, tem a prática de rezar. Né? Rezar é repetir. Rezar a oração do Pai Nosso. Então, o termo reza carrega justamente aquilo que o Senhor condena nessa oração, que é a repetição, repetição, repetição. Né? Ok. Então, o que o Senhor faz aqui? Ele tanto adverte como ele oferece um exemplo de como deve ser uma estrutura de oração consciente. Esse é o ponto, meus irmãos. Consciente. Discernível é uma oração com entendimento. É interessante que o apóstolo Paulo, ele usa essa mesma estrutura de raciocínio para condenar uma prática de culto que não era discernível na igreja de Corinto. Por exemplo, existia uma prática de uns exercícios do dom lá, que era o dom de línguas, que estava sendo exercido lá inadevertidamente, de forma a não causar edificação, mas causar constrangimento e confusão. Por isso aquele culto era deficiente ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele orienta que os irmãos deveriam tanto orar quanto cantar com o Espírito, mas também com a mente. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo instruindo aqui a igreja de Corinto quanto a esse uso de ostentação que eles faziam do falar em línguas. 1 Coríntios, capítulo 14. Olha como é interessante. O versículo 13 diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. É interessante aqui porque o apóstolo Paulo, ele observa que no culto religioso o corpo tem a primazia em relação ao individual. No culto religioso, no culto público, no culto ao Senhor, nós devemos olhar para o corpo.
não para o membro, não para o indivíduo, mas para o organismo. Então o culto ele deve acontecer para a edificação do corpo. Todos devem cooperar com os dons que receberam, com a reverência necessária para a edificação do corpo. Por isso que a primeira carta aos Coríntios é uma carta que trata tão profundamente do culto ao Senhor. Não é? Então, pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Aqui era uma língua que não era discernível, então aquele que não tinha um entendimento dessa língua que estava sendo falada, não era edificado, porque não conhecia. Não entendia, então não era edificado. Olha como é necessário o entendimento. Por isso que a mística de que eu sinto não é suficiente. Na relação com Deus é necessário o entendimento. Lembra que eu falei? É uma luta pela mente. Porque se eu orar em outra língua, e é o argumento do apóstolo Paulo, dando a razão para a instrução dele, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 15. Que farei, pois? Então ele começa um diálogo aqui com um interlocutor que para ele é imaginário, mas ele está respondendo algumas objeções da carta que ele recebeu, né? Da igreja de Corinto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei com a mente. Então, existe uma necessidade das nossas sensações caminharem pela estrutura do nosso conhecimento. Nós temos que ter sensações. Nós somos seres sensoriais. O Senhor nos criou assim. Isso não nasceu depois da queda. Nós temos emoções, mas existe uma estrutura adequada pela qual ela deve andar. Estrutura do conhecimento de Deus, do entendimento. John Bunyan, um puritano pastor do século XVII, ele escreveu um livro que foi publicado pelo Estandarte de Cristo, chamado Orando com o Espírito e com o Entendimento. E ele comentou esse versículo, ele diz o seguinte: a oração é um derramar de modo sincero, consciente e afetuoso do coração e a alma a Deus. Por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu. Eu preciso conhecer o que Ele prometeu, ou não preciso? É evidente que eu preciso. Por isso que o Senhor ensinou um exemplo de oração. Quem reza a oração do Pai Nosso e não é uma nova criatura, mostra que realmente nada entende. É um atestado de impiedade. Porque aquelas palavras nada significam para eles. Nada. Então, se agarrando nessas promessas, diz Bunyan, ou que estão em conformidade com a palavra de Deus, para o bem da igreja, com fiel submissão à vontade do Senhor. Ele diz mais: o entendimento iluminado vê nas promessas de Deus suficiente generosidade para sentir-se encorajado a orar. Não é que eu sinto, é porque as promessas me encorajam, o que lhe acrescenta força sobre força. Então o Senhor diz no versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, que é o que nós vemos hoje. Vãs repetições aqui é um único termo na língua original, que é extremamente rara. Por exemplo, até mesmo nos escritos extra-bíblicos é uma palavra rara, e ela só aparece na Bíblia aqui, uma vez, e é somente aqui, e ela significa algo. Essa palavra é uma palavra inteligível. É uma palavra que é compreensível, mas para aquele que a profere é desprovida de significado. Ele fala assim, Senhor Deus, o Senhor é dono de tudo, mas isso não significa nada para ele. Ele não entende nada sobre soberania, ele não entende nada de majestade, ele não entende nada de Criador. Ele não entende nada. Essas palavras não comunicam nenhum significado para ele. Ele formulou aqui e ele entende que existe uma estrutura, segundo a sua religião, que ele deve construir as suas palavras para que a sua divindade escute e responda. Essa palavra, então, ela pode significar um balbuciar de palavras. Balbuciar.
de sons. A ideia é de que o que está sendo dito não está sendo discernido. E mais uma vez o Senhor ressalta com isso no versículo 7 a necessidade de busca por aparências. Mas não somente isso. O Senhor mostra que a mecânica de atos piedosos não tem valor. Não adianta você orar. A oração em si mesmo, mecanicamente sendo exercida, não é frutífera. Ela não exerce o propósito para o qual ela foi nos dada. O ato, por si só, nada comunica. Ele não produz aquilo que ele aponta, não é? Se nós não discernirmos, a oração ela aponta para uma intimidade com Deus. Mas se o nosso coração e mente não são tomados por isso, essa intimidade simplesmente não acontece. Ou seja, a oração é uma característica de piedade, devoção, humildade e humilhação. Contudo, se ela não for discernida devidamente, o simples ato não produz nada. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Embora essa seja a verdade exposta pelo Senhor, ela não é conhecida por todos. Por quê? Porque nós vemos muitos e muitos e muitos, até mesmo em igrejas evangélicas, exercendo esse tipo de oração. Orações que são rezas, orações cujas palavras, cuja estrutura já foi decorada e as palavras já foram decoradas. Essa palavra vai no início, essa palavra aqui fica no meio e eu termino dessa forma. Mas elas não carregam nenhum significado. Qual é o grande problema? O Senhor categoriza o que significa orar sem discernir. Porque vã repetição aqui não é simplesmente você repetir palavras que você conhece. Significa que aquelas palavras não têm nenhum sentido para você. E agora ele mostra outra categoria da qual nós somos diferentes. Ele já nos disse no versículo 5 que nós somos diferentes dos hipócritas. Bom, nós somos diferentes dos judeus. Mas ele diz mais. Para os judeus só existia duas categorias de pessoas. Eram os judeus e os gentios. Quem não eram judeus eram gentios, étnicos, de outra etnia. Aqui, gentios categoriza aqueles que não têm relacionamento com Deus. Por isso que algumas versões colocam gentios aqui nesse versículo como pagãos. Coloca como pagãos. Então o Senhor está dizendo aqui, vocês, filhos do reino, não são diferentes apenas dos judeus que não estão em mim, mas de todos os outros povos. É o que ele diz. Vocês não podem orar palavras sem sentidos, vãs repetições, como fazem quem? Os pagãos, que aqui é traduzido como gentios. Por quê? Porque esse termo significa, nesse contexto, aqueles que não têm relacionamento com Deus. E aqueles que não têm relacionamento com Deus significa pagãos. Certo? Então, isso não quer dizer que eles não fazem nenhuma reflexão aqui, né? Ou seja, então, pastor, você está querendo dizer que eles proferem palavras e não refletem nada? É claro que eles refletem. Eles refletem o quê? Repetirei, 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 até ser atendido. Existe uma reflexão. Importunarei, importunarei, até ser atendido. Embora a minha oração não tenha conteúdo em si, mas eu acredito em algo místico. É um sincretismo, ou seja, eu não preciso viver e não preciso ter no coração o que eu oro. Não é assim quando nós éramos católicos, não era assim? Eu não preciso ter no coração quando eu rezo, quando eu oro, eu não preciso ter. Existe algo místico em fazer isso, eu apenas faço. Aí o padre vai, confessa os seus pecados, quem já confessou os pecados, eu já confessei os pecados para o padre. E o padre diz, vai então, reze, 10 Salve Rainha, 20 Pai Nosso, o pecado é grande, depende do nível, né? 20 Pai Nosso, e 500 não sei o quê. Pronto, é a mecânica que comunica algo. É só a mecânica. E eu reflito sobre isso.
embora não reflita no conteúdo das minhas palavras. Como o versículo 7 diz aí, olha, ele diz, porque, eles falam justamente isso, eles refletem algo, porque os pagãos, né, eles presumem, ou seja, eles consideram, eles acreditam, eles supõem que pelo seu muito falar, ora, eles refletem, pelo seu muito falar aqui é outra palavra rara, só acontece uma vez também aqui, significa falar extensivamente, falar por longo tempo. Então não é somente repetir, mas repetir muitas vezes, que pelo muito falar eles serão ouvidos. Então observem aqui essas pessoas que são usadas aqui. Em Mateus, como eu fiz referência, no capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 5, versículo 6, o Senhor está apontando os exemplos dos hipócritas. E olha um ponto interessante, para ser hipócrita é necessário conhecimento, certo? Porque hipocrisia é a corrupção de algo. Então, para eu ser hipócrita, eu preciso corromper algo, eu preciso fingir algo. E agora ele está apontando para outra realidade, para os gentios, para os pagãos, versículo 7, versículo 6. A figura muda aqui. E aí eu não preciso ter conhecimento, eu não preciso fingir. Por quê? Porque eu não consigo fingir sobre um conhecimento que eu não tenho. E ele está nos mostrando aqui, meus irmãos, algo extremamente interessante. Isso quer dizer que orar sem reflexão, sem discernir, apenas repetir palavras que claramente não têm sentido algum para a nossa mente, nosso coração, é um nível de degradação diferente, um nível de degradação da queda diferente do que acontece nos judeus, que são hipócritas. E o Senhor está combatendo, por exemplo, aqui algumas práticas de religiões greco-romanas aqui, em que os pagãos entendiam o seguinte: através de muitas repetições, de longas repetições, de importunações aos deuses, eles seriam atendidos. Mas a exortação do Senhor, ela é algo muito natural para nós. Porque nós temos uma tendência da seguinte maneira. Nós temos uma tendência de a espiritualidade por osmose. Nós não queremos os caminhos mais longos, nós não queremos nos envolver no processo, nós não queremos. Nós queremos driblar, nós queremos atalho, nós queremos simplesmente de forma mística, sensorial, sincrética, que aconteça algo. Nós queremos isso. Nós não queremos nos envolver no processo, nós não estamos dispostos a lutar, nós não estamos dispostos a correr, porque é isso que o processo envolve. O processo envolve saltos, o processo envolve dores, o processo envolve crises, e isso não é prazeroso para mim, né? Não é. E nós aprendemos a arte da camuflagem. Nós simplesmente camuflamos. Nós aprendemos como camuflar, mas os filhos do rei não se contentam com isso. Lembra lá da queda, da desobediência do homem e da mulher, no primeiro pecado, lembra lá da queda. Quando eles caíram em si, que desobedeceram a Deus e algo aconteceu, quando seus olhos foram abertos e algo aconteceu, o que foi que eles fizeram? Eles buscaram um caminho de atalho. Eles simplesmente foram, pegaram folhas de figueira e construíram roupas para si. O Senhor veio. O Senhor disse, então, que roupas de figueiras não eram suficientes para resolver o problema deles. Alguém precisava morrer. Precisava derramar sangue. O Senhor matou animais e construiu roupas de pele para eles. Existe um processo, meus irmãos, e nós precisamos nos envolver no processo. E o Senhor diz no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe, e aqui é a figura paterna, do que tendes necessidade, antes mesmo que os peçais. Então, olha como necessidade é interessante. Nós não recebemos porque nós pedimos. Nós recebemos porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Nós não precisamos pedir para receber. Nós não recebemos simplesmente porque nós pedimos. O Senhor conhece, Ele é nosso Pai.
Mas entenda que Ele conhece as nossas necessidades. Ele não atende às nossas ganâncias. Esse é um ponto interessante. Então vamos para o modelo de oração. Vou gastar só mais 40 minutos aqui porque é uma oração longa, tá bom? Vamos lá. O Senhor Jesus, ele dá um modelo de oração, não é uma estrutura rígida que nós devemos orar. E aí eu vou pontuar só algumas coisas aqui. Ela é conhecida como a oração do Pai Nosso, ou a oração do Senhor, não é? E o Senhor aqui, ele já expôs a oração dos hipócritas, ele já expôs o repúdio pela oração dos pagãos. Agora o Senhor ensina os filhos do reino como os filhos do reino devem orar. Então, o versículo 5 ele diz: e quando orardes, que tem a força de imperativo, então aqui ele, continuando essa mesma linha, ele diz: portanto, vós orareis assim. O portanto aqui ele faz junção justamente daquilo que ele vem fazendo como distinção de orações, hipócritas e pagãos. Então, um destaque aqui, meus irmãos, é essa paternidade que o Senhor Jesus passa a ensinar aqui. Vocês orarão ao Pai de vocês. Então, entenda que não é como vocês devem orar. Vós orareis assim. É o modelo que nós precisamos seguir para orar. Por quê? É muito simples entender isso. Porque simplesmente se nós repetirmos, nós cairemos justamente naquilo que ele reprovou. Certo? Então o Senhor diz, portanto, são 7 petições aqui. São 7 petições. As 3 primeiras petições têm relação a Deus e aos propósitos supremos de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. Todas no versículo 9. Todas têm a ver com o Senhor. São as coisas dele. É a exaltação do que ele é e do plano dele. Por isso que nós precisamos discernir. Nós precisamos compreender. Nós dizemos Pai Nosso. E o Pai aqui é um vocativo, é uma exclamação, é um clamor. Nós clamamos ao Pai. É a compreensão de um filho que entende a missão do Pai, o propósito do Pai. Pai nosso que estás no céu, o soberano, o que governa todas as coisas, o que tudo vê, o que está acima de todos os reis, todos os imperadores, todos os governantes, o Senhor que estás no céu. Aí ele diz, santificado seja o teu nome. E esse é o maior anseio dos filhos do reino. Porque o propósito aqui não é de atribuir mais santidade ao Senhor, mas para que nós sejamos instrumentos de testemunhos de santificação. Que nós mostremos a santidade do Pai que estás nos céus, acima de todos, do qual nós necessitamos dos seus favores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que eu seja um instrumento de demonstrar a santidade do Senhor. Venha o teu reino do qual eu faço parte, pelo qual eu anseio. Então esse é um apelo do nosso coração, um apelo do coração dos filhos do reino. Vem, Senhor, o teu reino. Nós fazemos isso diante das necessidades, diante das dificuldades, diante do pecado nós fazemos isso. Venha, Senhor, o teu reino. E a terceira petição é faça-se a tua vontade. Por quê? Porque a minha não presta. Porque a minha é de morte. Faça-se a tua vontade, qual a que tu prometestes, a que o Senhor revelou. Faça a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Então, ou seja, faça agora no presente, no decorrer desse tempo, faça agora a tua vontade, que ela prevaleça e que ela seja consumada, que ela seja completada. São os 3 aspectos de nós vermos esse pedido aqui. Ou seja, que no presente a tua vontade seja feita na minha vida e nessa realidade que nós experimentamos. Que a tua vontade prevaleça acima da minha, é outro aspecto dessa oração. E o último aspecto, são 3 dessa oração, é que a tua vontade prevaleça, ou seja, que ela seja consumada, que ela alcance a sua plenitude. E aí então, no versículo 11 em diante, nós vemos mais 4 petições agora voltadas para o nosso relacionamento com aquilo que Deus dá. Ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Existe uma redundância aqui, meus irmãos. Ele poderia se dizer só, dá-nos o pão de cada dia. Só isso ele poderia dizer. A redundância, ela enfatiza justamente a preciosidade dessa petição, mas também a urgência dela e a compreensão das nossas necessidades.
nós precisamos simplesmente do sustento diário. É disso que nós necessitamos, simplesmente do sustento diário. O dia a dia, as nossas necessidades, não a nossa ganância. E aí nós vemos, depois daqui, nós vemos 3 petições do versículo 12. O versículo 12, meus irmãos, ele está ligado ao versículo 14 e o versículo 15. Porque você observa o mesmo tema, perdoa-nos, e o versículo 14 e 15, ele desenvolve o mesmo tema, porque se perdoardes aos homens. Então, o versículo 14 e o versículo 15, eles estão ligados ao versículo 12. Nós vemos 3 petições aqui, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Então, são petições dependentes umas das outras. Por exemplo, versículo 12, quando ele diz, perdoa as nossas necessidades, existe uma compreensão de que as nossas necessidades físicas, suprir as nossas necessidades físicas não é suficiente, não basta. Existe uma carência espiritual, existe uma necessidade espiritual. Perdoa as nossas dívidas. Dívidas aqui você pode compreender como pecados, dívidas a Deus. E aí nós vemos um dos distintivos aqui dos filhos do reino, ou seja, aquilo que nós recebemos, nós também ofertamos. Nós clamamos por perdão, então esse perdão nós damos. Por isso que são orações dependentes, petições dependentes umas das outras. Perdoa as nossas dívidas, porque é assim que nós fazemos. Quando ele diz, assim como nós temos perdoado. E aqui é interessante, meus irmãos, porque essa palavra, a forma como ela está configurada aqui, ela é a única palavra que demonstra um fato, um ato, um fato concreto. Por quê? Porque perdoar é característico do reino que nós fazemos parte. E só perdoa quem é filho do reino. Então, esse é um ato, e isso é algo que pode ser apontado na nossa vida. É algo que pode ser oferecido provas. O Senhor está mostrando aqui um ato. Deve existir fatos na nossa vida que demonstrem esse perdão. Deve existir fatos. Nós temos exemplos de perdões. Nós temos testemunhos de perdões. Deve existir esses fatos. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então entenda aqui, quando nós não perdoamos, acontece 2 coisas. Primeiro, nós minimizamos as nossas ofensas contra Deus e nós maximizamos as ofensas dos outros contra nós. Quando não há perdão, é isso que acontece. As nossas ofensas contra Deus não foram tão grandes assim, mas dos outros contra nós foram imensas, tanto que eu não posso perdoar, embora as minhas sejam muito pequeninas, tanto que o Senhor me perdoa. Então, é isso que acontece quando nós não perdoamos. Então, é característico dos filhos do reino perdoar. É natural para nós. Então, o versículo 14 e 15 estão interligados ao versículo 12, quando ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, ele está mostrando uma relação de causa e efeito, mas essa relação de causa e efeito não é meritória. A ideia é de que aquilo que nós experimentamos no presente, nós experimentaremos a consumação final do perdão de todas as coisas e na consumação da glorificação. Então não é uma relação de causa e efeito. Nós perdoamos os outros e então recebemos o perdão do Pai. Até porque esse discurso aqui do Sermão do Monte, ele é proferido para quem? Para os filhos do reino. Para aqueles que já foram perdoados. Ok? Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí nós continuamos o versículo 13, mais uma petição dependente, quando ele diz, não nos deixe cair em tentação. Então, esse não nos deixe cair em tentação, meus irmãos, pode ser um ponto difícil de entender, porque nós seremos tentados. Esse é o fato. E a palavra tentação é a mesma palavra para provação. Por exemplo, o Senhor foi tentado no deserto. Não diga, Tiago diz no início, não diga que nós somos provados por Deus, porque nós somos tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então é a mesma palavra, provação e tentação. O que vai definir o que significa se é provação ou tentação é o contexto. Então, o que o Senhor está dizendo aqui?
quando ele diz, não nos deixe cair em tentação, o Senhor está dizendo que nós devemos suspeitar de nós mesmos, reconhecendo a nossa fraqueza. Por quê? Porque é muito fácil nós cairmos. Não nos deixe então, Deus, porque nós somos fracos. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, a última petição. A sétima, mal aqui é o maligno mesmo, é Satanás mesmo, mas livra-nos do maligno, porque se nós já pedimos para não cairmos em tentação, é porque nós conhecemos a nossa fragilidade. Por favor, Senhor, não nos deixe cair, porque é fácil para essa carne cair. É muito fácil. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, se vocês observaram, existe uma construção corporativa aqui. A oração toda é feita no plural. Por isso que desde o início da igreja, essa oração mesmo, do jeito que está aqui, ela foi observada pela igreja primitiva e ao longo da história, do mesmo jeito que está aqui. É a oração mais extensa. Lucas, nós vemos aí 2 versículos dessa oração. Essa é a oração mais desenvolvida. Lucas ele desenvolve pouca coisa. Então nós vemos a oração sendo observada ao longo da história da igreja, discernindo aquilo que ela significava. E essa é a estrutura, meus irmãos. Nós ansiamos pelo rei e pelo reino. E esse anseio acontece aqui, ó. Talvez você pode ver expressões do meu anseio. Talvez você pode ver. Mas eu posso forjar essas impressões para você. Eu terei a minha carne contribuindo para isso. Eu terei o mundo contribuindo para uma falsa religiosidade, para uma falsa espiritualidade. Eu terei Satanás torcendo por mim para que eu seja hipócrita. Eu terei. Eu posso mentir para você, eu posso forjar isso, mas em secreto não dá para mentir. Em anonimato não dá para forjar. É só você e o Senhor. Eu posso não lhe entender, mas Ele entende. Eu posso não compreender as suas lutas, mas Ele compreende. Lembra? Ele se fez homem. Ele sentiu as nossas necessidades e fraquezas. Ele chorou. Ele ficou com sede, fome. Ele sentiu dores, angústias. Ele sentiu o abandono do Pai. Às vezes nós sentimos o abandono do Pai. Vocês já passaram por isso? Parece que o Senhor esqueceu de nós. Parece que o Senhor não olha para nós. Nós precisamos de alguns desertos, meus irmãos. Às vezes nós nos achamos o soberano. E o Senhor nos ensina no deserto. Foi assim com o seu povo na antiga aliança. Foi assim com cabeça federal, com representante da nova aliança, Cristo Jesus. Nós precisamos do deserto. Mas Ele está lá. Ele é o nosso Pai. Quem é o pai que abandona o filho? Ele é o nosso Pai. As nossas necessidades serão supridas. Os seus anjos são instrumentos, agentes ministradores para nos auxiliar. Ele está lá, nos céus, sustentando tudo. E nós estamos no seu plano de consumação, de glória. Eu e você. Não importa quão insignificante você possa se considerar. Não importa quão fútil você acha que a sua vida é. Não importa quão sem propósito você acha que a sua vida tem. Se você for um cristão, se você for um filho do reino, o seu nome está cravado com o sangue de Cristo no livro da vida e ninguém apaga, ninguém. Deus habita em você. É em você que Deus habita. Você é morada do Espírito Santo de Deus como garantia de que Ele virá lhe buscar. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto desenvolve um profundo relacionamento de intimidade com o Senhor, de dependência, de oração. Faz isso para que a igreja seja edificada e colha os frutos da sua devoção. Para que nós tenhamos mais momentos como nós tivemos esse final de semana.
para que nós vejamos a colheita do reino, para que nós vejamos a seara sendo colhida, para que nós possamos testificar diante do mundo do novo nascimento, para que nós possamos ir à mesa. É interessante como nós vamos fazer hoje a mesa do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ceia do Senhor, sobre a má compreensão do que estavam tendo da ceia do Senhor, e como o corpo estava sofrendo por isso. Paulo orienta que nós precisamos não somente discernir, evidentemente, o corpo e o sangue de Cristo, mas discernir a comunhão envolvida nesse corpo e nesse sangue. Essa é a expressão visível do evangelho audível que nós escutamos toda semana. Essa é a expressão visível. É nisso que constitui a nossa esperança. O Rei derramou o seu sangue e a sua carne foi moída para que a minha permanecesse intacto, para que a sua permanecesse intacta. O seu sangue poderia ser derramado, mas nenhum pecado seria pago pelo seu sangue, porque o seu sangue não tem poder para pagar pecados. Mas o dele tem. O que nós fazemos? Nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para a cruz. Nós vemos ela encharcada de sangue, banhada de sangue. Nós olhamos para o lado e vemos as zombarias. Nós vemos as indiferenças, as pessoas que eram meros espectadores, querendo voltar para as suas vidas comuns, para os seus trabalhos, para as suas casas, para os seus animais, e o Senhor está lá na cruz, banhada de sangue, salvando os seus. E nós estávamos lá, meus irmãos, sendo banhados por aquele sangue. Nós estávamos lá. Deram uma coroa de espinhos para ele. E nós somos a coroa dele. Testemunhas do brilho que há na coroa de Cristo. Nós somos testemunha dos fiéis do nosso Rei. Quando nós vamos à mesa do Senhor, é isso que nós testificamos. Não é um mero cálice que nós tomamos, não é um mero pão que nós tomamos. É um testemunho público diante do corpo da noiva que um dia ele buscará. Nós continuamos na batalha, nós estamos no fronte. Cuidado, cuidado, meu irmão. Cuidado, porque ele vê o seu coração. Ele enxerga o seu coração. Você pode camuflar o quanto for, mas ele está olhando agora o seu coração. Não zombe da noiva. Não brinque com a noiva. Não macule a noiva. Não faça isso. Olha, eu tenho essa igreja aqui com a mais alta conta. Eu acho que já é elevada até demais, meus irmãos. É elevada até demais. Até demais mesmo. Mas essa igreja aqui, depois da minha esposa, é a maior preciosidade da minha vida. Essa pequena igreja será protegida com toda vida e vigor. E se isso acontece comigo, quanto mais com Cristo que morreu por ela. Sonde o seu coração. Você vai ter 1 minuto para sondar o seu coração. Você vai ter 1 minuto para considerar o seu coração. E somente aqueles que passaram pelo batismo, que é o testemunho público do novo nascimento, aqueles que estão em paz com o rei e com a noiva do rei, esses devem tomar o pão. Hoje nós celebraremos de forma maravilhosa o nosso banquete. Os nossos irmãos que tomarão a ceia conosco pela primeira vez. Nós, nesse final de semana, celebraremos então as 2 ordenanças do Senhor: o batismo e a ceia. Então discirna isso, reflita sobre isso, ore agora, e então eu farei uma oração.